Se Lutero realmente tivesse certo, meus irmãos e minhas irmãs, nos questionamentos que fizera, por que existem hoje em dia tantas igrejas, tantas divisões na fé em Cristo, no Evangelho de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, devemos questionar e destruir esta grande ruína que causa tantas divisões. Martinho Lutero, nos seus questionamentos contra a fé católica, acabou se separando e fundando a própria igreja. Mas a grande questão é, se os protestantes têm Lutero como um grande reformista, como um grande herói, por que estes mesmos não são luteranos? A igreja luterana de Wittenberg, na Alemanha, existem várias e várias imagens que nos conduz à fé católica, porque são imagens tradicionalmente católicas, e nem por isso nós católicos somos idólatras. Mas a grande questão que eu deixo aqui e questiono a cada protestante: se vocês estão corretos, se nós católicos, como vocês dizem, somos idólatras, adoramos imagens, explique então estas imagens que passam aqui no fundo do vídeo, que é lá na Alemanha, imagens de Martinho Lutero nas praças, no chão inscritos de Martinho Lutero, na porta da Igreja da Reforma, imagens tradicionalmente católicas. Inclusive o vídeo que foi postado no canal Revelação Católica a respeito da visão da Beata, que viu Lutero no inferno. Claro, você não é obrigado a acreditar nisso, mas que ela teve essa visão, nos leva nessa introdução. Se Lutero estava certo, por que todos os protestantes não são luteranos? Ora, meus irmãos e minhas irmãs, os luteranos, eles têm devoção à Virgem Maria. Os luteranos, eles não negam a intercessão dos santos. Os luteranos possuem imagens sacras nas igrejas. Inclusive, essa visão que a Beata teve, ela entrou em uma igreja pensando ser católica por grande semelhança da arquitetura da igreja luterana à da igreja católica. Essa é a grande questão. Aí, com o passar dos anos, claro, surgiram os calvinistas. Calvino questionou a igreja católica e questionou Lutero, e fundou assim os calvinos. E por aí, com o passar dos anos, foram fundadas uma igreja atrás da outra, cada uma com a sua titularidade. A mesma palavra de Deus e diversos ensinamentos. Por isso que na palavra está escrito: um só batismo, um só rebanho, uma só fé. O desejo de Jesus é um só rebanho, é uma só fé. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E na sucessão apostólica, em São Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e rejeita aquele que me enviou. E o grande alerta de São Pedro: que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, não é de livre interpretação pessoal. Porque muitos que o fazem, fazem para a própria ruína. Está lá. É igualzinho a carta de Pedro, está no Novo Testamento. Está escrito a exortação bem escrita de São Pedro a respeito deste tema. A palavra de Deus não é de livre interpretação pessoal, porque muitos que o fazem, fazem para a própria ruína. A fé católica se mantém única desde a fundação. Jesus funda a igreja, dá as chaves do reino dos céus a São Pedro. E 1500 anos depois, Lutero questiona a Santa Igreja.
Questiona porque começa a haver erros e más condutas de alguns. E com isso ele sai da igreja e funda a própria. Ora, se Lutero estava certo, novamente eu aperto na mesma tecla, porque todos os protestantes não são luteranos. Não têm devoção à Virgem Maria. Porque os luteranos tradicionais, que seguem a linha dos ensinamentos de Lutero, são marianos. Acreditam na intercessão dos santos. A arquitetura da igreja dos luteranos tradicionais, dos seguidores de Lutero, são muito semelhante à da Santa Igreja Católica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso questionar esses termos, esses paradigmas, para podermos pilarizar realmente a fé. Qual a igreja cristã mais antiga? A Santa Igreja Católica. Qual a Santa Igreja que se mantém inabalável na tradição? A Santa Igreja Católica. Está numa das cartas de São Paulo. Apartai-vos daqueles que não seguem a tradição que eu vos transmiti. Quantos pastores protestantes se converteram à fé católica por estudarem os primeiros cristãos e reconhecer a necessidade e ver de fato a existência de Jesus sacramentado na Sagrada Hóstia? Os primeiros cristãos. Infelizmente, os ensinamentos protestantes é de pegar a palavra de Deus e levar ao ataque a fé católica. Pegam passagens bíblicas mal interpretadas que conduz aos ouvintes a atacarem a fé católica. Um dos grandes questionamentos que se fazem é aquele, olha, os católicos ficam repetindo palavra, fazem oração de pagãos. Aí quando a gente vai para a palavra de Deus, na parte do Getsemane, da extrema angústia de nosso Senhor Jesus Cristo, os evangelistas, eles são bem claros. Jesus repete pela terceira vez as mesmas palavras. Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia não o que eu quero, mas o que tu queres. Ora, se a repetição de orações é proibitiva, e isso é ensinado pelos protestantes, então já estão ensinando aquilo que Jesus fez ao contrário. Jesus fez 3 vezes a mesma oração no Monte das Oliveiras. Quando vamos para o Antigo Testamento, encontramos o profeta Eliseu mandando Naamã se banhar 7 vezes no Rio Jordão para se curar da lepra. 7 vezes Naamã, o assírio. Repetições para poder se libertar da lepra. Ora, Elias faz 3 vezes o mesmo gesto para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. Meus irmãos e minhas irmãs, alguns salmos se repetem várias vezes. Você lê alguns salmos e várias vezes tem a repetição. É o Deus do exército, é o Deus de misericórdia. Ou seja, já por essas passagens e esta breve explicação, se destrói esse ataque infundado que orações repetidas são erradas. Alguns ensinam que só deve rezar apenas um Pai Nosso. Um Pai Nosso. Porque se fizer 2, está repetindo, então está errado. Então Jesus errou, Elias errou e Eliseu errou. Ah, tá. O grande profeta Davi, o rei Davi errou também. Porque muitos salmos foram salmos elaborados pelo rei Davi e contém repetições em suas palavras. A idolatria que são ensinados para os protestantes, são ensinados através de homens que se dizem pastores, que introduzem estes erros e conduzem muitos a entrar também neste erro, convencendo. Eu coloco e faço questão novamente deste vídeo
várias imagens de Martinho Lutero na Alemanha como forma de homenagem. Ou seja, pode-se homenagear Lutero, mas não se pode homenagear os santos e santas que fizeram diversos milagres pela fé que tiveram, a grande fé que tiveram em Jesus Cristo. Santo Antônio, São Pedro, São Paulo falam de idolatria, mas está lá a imagem luterana, Lutero sendo homenageado em Wittenberg, na Alemanha. Igrejas luteranas com semelhanças que não tem nem as palavras aqui eu tento encontrar, porque realmente parecem a arquitetura com a Igreja Católica. São coisas que não podemos ficar às cegas. Se funda uma igreja nova a cada dia, onde na realidade são seitas, não são igrejas, porque só existe uma igreja, que é a fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A única igreja inquestionável, a única igreja inabalável, a que mantém corpos incorruptos de santos sem apodrecer durante anos. Este milagre da incorrupção, novamente eu aperto na mesma tecla, só existe na Santa Igreja Católica. A língua incorrupta de Santo Antônio, o coração incorrupto de Santa Teresa d'Ávila, o corpo incorrupto de São Padre Pio, de São João Maria Vianney, de Santa Bernadette. Quantos milagres inquestionáveis, milagres que a ciência não consegue explicar. E nós somos atacados de idólatras, de repetidores de oração, que não pode ser, e tudo isso a palavra de Deus e a história elimina. A tradição católica inabalável. A fé católica inquestionável. É claro, foi fundada por Jesus em uma forma de carimbar a autenticidade da Santa Igreja Católica são os milagres inquestionáveis. São os milagres em que a ciência não consegue explicar. Está lá o milagre eucarístico de Lanciano. E tantos outros. Quantas pessoas já não foram curadas nas águas de Lourdes, onde Nossa Senhora apareceu? Ah, mas tem quem questione a aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Então, Nossa Senhora vai e fala para Santa Bernadette: minha filha, será operado um milagre que será para toda a nação, para toda a face da terra. E qual foi esse milagre, esse grande milagre para comprovar a autenticidade das aparições de Nossa Senhora em Lourdes? O corpo incorrupto de Santa Bernadette. Anos depois foi exumado e encontrou-se o corpo intacto, sem apodrecer, mas pelo contrário, saía do corpo um odor agradável, perfumado. A mesma coisa com São Padre Pio e tantos outros santos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se mantenham na fé católica, porque é a única fundada por Jesus. Em outros vídeos serão introduzidos outros ataques e questionamentos protestantes e será respondido através da palavra de Deus, dos milagres inabaláveis, da tradição e dessa longa história da Santa Igreja Católica, que é belíssimo. Quanto mais nos aprofundamos na história, nos milagres, nos ensinamentos da Santa Igreja, mais pilarizados ficamos nesta fé que é inabalável. Que a paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima estejam cravados no coração de cada um de vocês. Compartilhem os vídeos do canal Revelação Católica. A fé católica precisa ser defendida mais do que nunca nos dias de hoje. Os cristãos católicos precisam viver verdadeiramente a fé católica, ter conhecimento dos sacramentos, da importância da vida sacramental, da recitação do Santo Terço diário, da busca constante da confissão, da participação da Santa Missa, do conhecimento da vida dos santos e santas. E claro, precisamos ter conhecimento da fé católica em um todo para podermos defender como tem que ser a fé católica contra esses diversos ataques sem fundamentos, que todo ataque protestante é aniquilado pela verdade.
que está mantida na fé católica. Todo questionamento protestante é respondido. Não existe, não tem questionamento ou ataque protestante que não seja respondido pela palavra de Deus, pela tradição, pelos milagres da fé católica e pela história que há. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Difundam os vídeos, façam conhecer o canal. Estamos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, na defesa da fé.